Olha só, hoje a gente vai falar sobre funções do primeiro grau e as suas representações gráficas, ok? Então, uma função do primeiro grau, ela é uma função matemática onde eu tenho uma dependência de um valor com outro. Aqui, a função do primeiro grau, ele pode ser representado da seguinte maneira. Eu tenho um valor, uma variável que eu vou chamar de y, que depende de uma outra variável que eu chamo de x. Okay? Então, de uma maneira mais formal, a gente vai escrever assim, ó, y é igual a f de x, ou função de x, é assim que a gente fala. Y é função de x. Isso significa que o y vai assumir valores dependendo de qual é o x, quanto equivale o x, ok? Então, para a gente pegar um exemplo aqui e a gente entender melhor, eu tenho a função y é igual a 2x menos 2. Então essa é a regra que eu vou ter que considerar para poder encontrar os valores de y. Então se eu perguntar, quanto vale o y? A resposta é, depende. Na verdade, o y não pode ser qualquer valor. O y ele vai ser um valor dependendo qual é o x que você escolheu. Então aqui eu digo que y, para eu saber quanto ele vale, eu tenho aqui, ele depende dos valores de x. Então eu preciso saber os valores de x para poder encontrar os valores de y. Mas quanto vale o x? Aí é uma outra questão, porque eu posso escolher que valor para x. Eu escolho, esse valor é dado, de que maneira a gente faz? Então, o x pode assumir qualquer número, qualquer valor. Né? Isso normalmente está sendo informado, por exemplo, num exercício. Então, de maneira geral, o x ele pode assumir qualquer valor dentro do conjunto dos reais. Então, ele pode assumir qualquer valor que esteja dentro do conjunto dos reais. Ok? Então, vamos tentar entender como que a gente faz para representar isso graficamente. Então, vamos considerar o seguinte. Então, eu peguei aqui, vamos tentar fazer uma representação gráfica. E eu tenho, então, para fazer uma representação gráfica, eu vou ter que escolher valores para x e tentar encontrar os correspondentes valores de y. Mas por que eu escolho? Na verdade, eu posso escolher qualquer número. Então, eu vou escolher alguns. E a partir do momento que eu escolher alguns, eu consigo descobrir o valor de y. E a partir do momento que eu consigo encontrar os valores de y, eu vou ter condições de descobrir qual que é a forma deste gráfico. Como o gráfico se comporta, como é que vai sair a figura do gráfico para a equação de uma reta. Então, eu escolhi aqui alguns valores para x. Então, eu coloquei x para menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2. Então, se eu quiser saber qual é o valor de y, então eu vou pegar e substituir os valores aqui. Então, eu sei que y é igual a 2 vezes x, que nesse caso x vai valer menos 2, que é da própria equação. Então, y vai ser igual a 2 vezes menos 2, menos 4, menos 2, menos 6. Então, aqui seria o resultado menos 6. Então, aqui eu vou colocar menos 6 como resposta. Ok? Então, continuando, eu vou ter y é igual a 2 vezes o valor de x, que nesse caso vale menos 1, menos 2, que é o próprio valor dado da equação. Então, y é igual a menos 2, então 2 vezes menos 2 vai ser menos 4. Então, eu vou atribuir o valor aqui, nesse caso, para y valendo menos 4 quando x vale menos 1. Ok? Vamos pegar mais um exemplo, né, seguindo aqui na sequência. Y é igual a 2 vezes o meu x, que vale 0 nesse caso, menos 2. Então, a equação vai me dar que y é igual a 2 vezes 0, 0, menos 2,
menos 2. Então, eu vou ter que o meu valor de y vai ser igual, então, aqui a menos 2. Pegando o próximo, y é igual a 2 vezes 1 positivo, menos 2 da equação. Y é igual a 2 vezes 1, 2, menos 2, 0. Vou colocar esse cortadinho aqui, que é o valor de 0. Então, eu sei que y vai valer 0 nesse caso. Então, para o último caso, y vai ser igual a 2 vezes o valor de x, que vale 2, menos 2, que é da equação. Opa! Ficou aqui. Menos 2, que é da equação. Y, portanto, vai ser 2 vezes 2, 4, menos 2, 2. Então, vamos colocar aqui o valor igual a 2. Ok? Eu tenho uma tabela de valores. Então, a partir dessa tabela de valores, eu vou construir o gráfico. Então, eu já tinha deixado aqui para a gente um sistema de coordenadas para a gente construir esse gráfico. Para a gente colocar os pontos do gráfico, nós vamos definir o sistema de coordenadas para a identificação da localização do ponto. Eu vou deixar um link aqui de uma videoaula que eu achei interessante, que vocês podem acompanhar se vocês tiverem dúvida em relação a isso. Então eu vou identificar os pontos que eu tenho que representar no gráfico. Okay? Nós representamos isso pelo sistema de coordenadas e nesse sistema de coordenadas a gente representa sempre aqui, ó, x, y. Então eu vou representar sempre o x primeiro e o y depois, os valores de cada um. Então aqui seria menos 2 e menos 6. E para eu localizar este ponto no gráfico, eu vou pegar uma régua. Vou pegar aqui onde x é menos 2, vou traçar um pontilhado até o valor correspondente a y menos 6, já que esse valor é o valor que corresponde ao valor de y. Então, fazendo aqui também um novo pontilhado, eu vou encontrar aqui a intersecção. Essa intersecção vai corresponder, portanto, ao ponto x, y, que seria menos 2 e menos 6. Seguindo para o próximo, eu vou ter os pontos menos 1, menos 4. Então, semelhantemente, eu vou pegar a minha régua, vou colocar no x valendo menos 1 e vou pontilhar até encontrar o x valendo, o y valendo menos 4. Faço um traço aqui e identifico mais uma vez o ponto que é menos 1 e menos 4, esse ponto aqui, ok? Vamos seguir na sequência. Temos então agora o ponto 0 para x menos 2 para y. Quando eu tenho uma das variáveis iguais a zero, significa que o ponto vai ficar exatamente em cima do eixo. Agora, qual eixo? Como é que eu tenho esse ponto? Onde o x vale zero. Então, se eu estiver pegando valores de x e for diminuindo, este ponto aqui seria o ponto onde x é igual a zero. Quando x é igual a zero, quanto vale o y? Vai valer menos 2. Então, aqui eu teria o valor x, 0, y, menos 2. O y aqui, menos 2. Então, ele fica em cima do eixo. Então, será um ponto de intersecção. Nós vamos entender isso já como sendo uma informação importante. Seguindo aqui, eu tenho na sequência x valendo 1 positivo e agora o y valendo 0. Então, da mesma forma, eu vou ter uma representação onde o x vai valer 1. Então aqui eu tenho este ponto aqui onde x vale 1 e o y vale 0. Então aqui tem o y diminuindo, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Então quando o y é 0, eu vou ver qual é a direção do x. O x vale 1. Então eu tenho este ponto aqui. Ok? Bom, vamos pegar o último ponto.
que eu tenho. Vamos pegar aqui então o x valendo 2 e o y valendo 2 também. Opa. E o x valendo 2, o y valendo 2. E da mesma forma, vamos pegar nossa reguinha aqui. Vou colocar o x valendo 2 e vou pontilhar até alcançar o valor de y. No caso aqui, o y também vale 2. Então, aqui eu vou traçar aqui até 2. Vou pegar minha régua. Vou traçar aqui. E eu tenho o valor de x valendo 2 e y valendo 2. E eu vou ter, então, este ponto aqui. Então, se eu olhar para esses valores, eu vou perceber que nesses valores eu vou ter então os pontos associados à equação que foi dada. Então, eu posso representar esses pontos por uma reta. O que seria essa reta? Essa reta, na verdade, vai corresponder para mim ao conjunto resposta para todos os valores de x e y. Então, se eu traçar aqui uma reta, esse último ponto aqui ficou um pouquinho fora, eu vou perceber que nessa reta eu tenho a resposta para qualquer valor de x e para qualquer valor de y. Se eu quiser um x menos 5, eu venho aqui x menos 5, projeto, descubro qual é o valor correspondente de y. Se eu quiser um valor de x igual a 1,5, então eu pego o valor de 1,5 aqui, projeto, e o ponto correspondente vai ser então o ponto que vai ser resposta para y. Então existe nessa reta a relação entre x e y. Ok? Então quando eu tenho só esses pontos, eu poderia ter feito a reta apenas usando 2 pontos, que é a única coisa que precisa. Então, para eu definir uma reta, bastam 2 pontos. E que 2 pontos eu poderia escolher? Eu poderia escolher quaisquer 2 pontos. Mas existe uma tendência da gente escolher os pontos de intersecção da reta com os eixos. Então isso é uma facilidade para que a gente compreenda e represente esta equação, e esta reta, fazendo com que ele esteja perto dos eixos. Então a gente sempre escolhe os valores, os pontos que estejam correspondendo a os pontos que cruzam e interceptam a reta. E quais são esses? Então eu vou apagar aqui esse ponto e esse ponto. Então seriam só os 2 pontos onde eu tenho ou x é igual a 0 ou y é igual a 0, que são justamente aqueles que têm interseção com a reta. E se eu voltar aqui à reta original, eu percebo que com esses 2 pontos eu tenho de novo a mesma reta que eu construí inicialmente. Ok? Então, quando perguntarem por que se escolhe x igual a 0, y igual a 0, para poder fazer a representação gráfica da equação de primeiro grau. Na verdade, nós vamos ver que na equação de segundo grau isso também será muito importante. Mas a questão é, você vai encontrar os pontos de intersecção da reta, neste caso, porque é uma equação do primeiro grau, com os eixos de coordenadas x e y. Ok? Importante ressaltar que o ponto aonde o valor de y é igual a 0, eu vou encontrar um x. Então, vamos identificar, se eu tivesse apenas esta equação aqui, como que eu faria para descobrir esses pontos? Eu teria que fazer essa tabelinha toda? Não, eu poderia escrever a equação da seguinte maneira. Y é igual a 2x menos 2. Eu posso fazer o y igual a 0. Ora, se y é igual a 2x menos 2, 0 é igual a 2x menos 2. Então eu posso tentar descobrir qual é o valor de x que faz com que y assuma o valor 0. Então quando eu faço isso, eu vou isolar. Então vou passar esse 2 para o outro lado da igualdade, vai ficar 2 é igual a 2x. Lembre que aqui o sinal é negativo, quando passa para lá ele vai ficar com o sinal positivo. Agora, para isolar essa variável x, eu vou passar o 2 dividindo, que na verdade é uma forma de você isolar a variável x. Então, x seria igual a 2 dividido por 2, isso é igual a 1. Ok? Então, eu tenho que o valor de x, que faz com que o y fique igual a 0, é o valor 1. Então, é este ponto aqui.
E esse ponto, então, nós chamamos isso aqui de raiz da função, ok? Então, esta é a raiz da função. Pois bem, se eu quiser saber qual que é o valor correspondente para x igual a zero, é mais fácil ainda. Eu vou pegar a equação y é igual a 2x menos 2. Então, y é igual a 2 vezes. Aí eu atribuo o valor zero, porque é um dos valores que eu vou saber que vai intersectar os eixos. Então, menos 2. Então, y vai ser igual a 2 vezes 0, 0, menos 2, menos 2. Então, seria esse ponto aqui, ok? E nesse ponto eu estou tendo então a interseção da reta com os eixos. Lembrando que o ponto x igual a 1, y igual a 0, é o que eu vou chamar então de raiz desta função, ok? Espero que você possa ter entendido o porquê que nós escolhemos sempre o valor de x e y igual a 0, que é onde intercepta o eixo, e um dos pontos que intercepta o eixo vai ser importante que nós saibamos que isso vai representar a raiz da função, e isso também em outras funções, não só do primeiro grau, vai ser muito importante para a gente saber identificar. Então é por isso que a gente está trabalhando inicialmente com isso aqui, ok? Espero que isso possa ter sanado algumas dúvidas, espero que isso seja proveitoso para que a gente possa aproveitar essas informações e desenvolver conceitos novos, ok? Então é isso aí, até mais.